Olá, crianças, bom dia. Eu estou aqui nessa sala de aula com vocês nessa sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. Quem está com vocês nessas aulas de língua portuguesa é a professora Ana Lúcia, onde a gente vai hoje fazer uma análise do texto todo, quer dizer, do texto que a gente trabalhou durante essa semana, que foi o conto A Princesa e a Ervilha. E era, de certa forma, a nossa leitura foi uma leitura, né, de conto, era uma leitura protocolada. Professora, como é a leitura protocolada? Vou explicar agora. Essa leitura, ela se dava de forma com que todos os dias a gente via uma parte do texto. Isso ocorre quando os textos são longos. Textos longos fica difícil da gente compreender o que ele está trabalhando se a gente fizer tudo de uma vez. Então, para que o texto não ficasse complicado de compreensão, foi necessário a gente fazer esta leitura protocolada do conto A Princesa e a Ervilha. A leitura protocolada é aquela, como eu acabei de explicar e vou reforçar, em que a gente tira parágrafos, partes do texto, para a gente ler todo de uma parte até chegar ao final. E a gente viu que o início do conto A Princesa e a Ervilha, né? A parte inicial era o príncipe. O que acontecia com o príncipe? O que o príncipe queria no início desse texto? Né? O príncipe queria o quê? O príncipe, ele queria se casar com uma princesa. Isso é notório. Ele queria se casar com uma princesa. O que ele fez para encontrar uma princesa para casar? O que foi que ele fez? Ele viajou pelo mundo, né? De acordo com o texto, o conto diz que ele viajou pelo mundo inteiro. Quer dizer, que ele andou por muitos países, procurando muitos lugares. O que ele fez para encontrar uma princesa para casar? Quer dizer, ele viajou o mundo inteiro, mas ele encontrou essa princesa? Ele conseguiu encontrar essa princesa, gente? Com as leituras que vocês fizeram? Então, ele conseguiu encontrar a princesa para casar? Não, ele não conseguiu encontrar a princesa. Mas por que ele não encontrou a princesa se ele viajou o mundo inteiro? Ele não encontrou porque todas as princesas que ele encontrava tinham algum defeito. Mas não era um defeito físico, não eram mulheres feias, eram as mulheres mais lindas e mais arrumadas, né? As mais lindíssimas mulheres. Mas o defeito que ele se refere era que não era a princesa que ele procurava, porque a princesa que ele procurava tinha que ser verdadeira. Ela tinha que ter sangue real. Entendeu? Então, como ele não encontrou a princesa, o que aconteceu? Ele retornou para casa. E como ele ficou ao retornar para seu castelo? Como é que ele veio? Olha aí o jeito que ele vai chegando no castelo dele. Então, assim, o príncipe retornou para o castelo muito triste. Ele vinha muito triste e também desiludido. Por quê? Porque ele queria muito casar com uma princesa, mas não era só uma princesa. Ele queria se casar com uma princesa de verdade. Mas aí não encontrou nessa viagem. Então ele ficou todo. Vamos ver aqui a próxima. Aí é o castelo que ele morava. Castelo que ele morava. Então tá aqui a parte. Essa é a parte que ele
que está explicando o que a gente acabou de questionar. Então, assim, os contos, né? Esses contos que não são, que são imaginários, são criados, né? São contos clássicos, desde muito tempo que esses contos eles são contados, passados de geração em geração, e são histórias que vão se perpetuando assim para serem contadas para as novas gerações. Então, a Princesa e a Ervilha começa com a frase Era uma vez. Alguém sabe me dizer por quê? Todos os textos que a gente vai produzir, a gente tem que começar com a expressão Era uma vez? Não, não tem. Por exemplo, se eu for passar um texto para vocês fazerem sobre energia elétrica, vocês podem começar um texto informativo da atualidade dizendo Era uma vez? Não, não pode. A gente só começa a escrever um texto dizendo Era uma vez quando se tratar de um conto, né? Pode ser conto clássico ou conto de fadas, onde aparece castelo, príncipe, princesa, rei, rainha, bruxa, criados, essas coisas, esses personagens. Então, era uma vez um príncipe que queria o quê, gente? Nós já respondemos. Queria se casar com quem? Com uma princesa. Mas uma princesa de verdade, de sangue real mesmo. Viajou pelo mundo inteiro à procura da princesa dos seus sonhos, mas todas que encontrava tinham algum defeito. Não é que faltasse princesa, não. Havia de sobra, mas a dificuldade era saber se realmente eram de sangue real. E o príncipe retornou ao seu castelo, muito triste e desiludido, pois queria muito casar com uma princesa de verdade. Muito bem, então até aí a gente discutiu durante a semana. Essa aqui foi a aula de terça-feira, né? A primeira parte do texto a gente discutiu, né? A gente fez bastante perguntas, fizemos ditados, a nossa análise linguística foi em cima disso, trabalhamos as palavras com som gay, gui, por exemplo, Guilherme, guerra, né? Sangue, guitarra, a gente trabalhou também essas palavras, né? E também fizemos ditado de adivinha, o que é, símbolo que, de futebol, do Futebol Clube Benfica, que era a águia. A nave que vai para o espaço é o foguete. E o mesmo que briga é guerra, né? Vive em guerra, vive em briga. Pessoa que toca guitarra, é claro que é um guitarrista, né? O local onde mora uma formiga chama-se formigueiro. Muito bem. Aqui nós terminamos a primeira parte, né? Aí o príncipe, tá aqui o príncipe, né? Vamos também agora para trazer a outra parte do texto. Nós já lemos, agora vamos para outra parte do texto. A segunda parte do texto, que você deve estar acompanhando aí no seu texto, foi trabalhada na quarta-feira. Quarta-feira a gente trabalhou a segunda parte do texto, que começa com o parágrafo dizendo: uma noite desabou uma tempestade medonha. Então tá aí, né? Nessa noite que desabou essa tempestade. Você sabe o que é tempestade? Você já passou por uma tempestade na sua casa? Não é verdade? Pois é. Nessa segunda parte, né, que é a parte 2 do texto, a gente poderia começar assim: o que vocês pensam que vai acontecer nessa segunda parte do texto? Eu já fiz essa pergunta. Então, assim, o que você acha que vai acontecer? Se você parou lá dizendo que o príncipe voltou triste e desiludido, será que ele vai desistir? Será que ele vai continuar procurando? O que vai acontecer depois disso? Então, a gente pensa que ele não vai desistir, né? Mas vocês vão pensar aí na sua resposta para ver se vocês acertaram. E em qual espaço você imagina que
essa segunda parte da história vai se desenvolver? É fora do castelo, é no castelo, é na floresta, próximo ao castelo, é na estrada, nas viagens do príncipe? Onde é que vai acontecer? E quais os personagens que aparecerão também nessa segunda parte? Na primeira parte, você lembra quem apareceu? O príncipe, né? Na segunda parte, quem são? Haverá uma vilã? Ou uma heroína? Ou um herói na segunda parte dessa história? Quem você imagina, né, ser cada um deles? Então vamos começar. Aqui você está vendo a porta do castelo e está vendo uma mulher do lado de fora, né? Está vendo os risquinhos ali, a chuva, a tempestade, o vento está muito forte. E a chuva também está muito forte e está molhando ela. E ela está batendo na porta, né? Ao bater nessa porta, ela está batendo na porta. Então, você já respondeu essas perguntas. O que é que você acha que vai acontecer nessa história, né? Nessa segunda parte? Quem são os personagens? Será que vai haver uma vilã, uma heroína, um herói, uma bruxa? Será que vai haver? Então, nós vamos ouvir a leitura agora. Vocês estão vendo aí a mulher lá de fora. Vamos ouvir agora a parte da leitura. Muito bem, a parte da leitura é essa. Uma noite desabou uma tempestade medonha. A palavra medonha vem de medo, que dava medo. Desabou quer dizer caiu. Chovia desabaladamente, com trovoadas, raios, relâmpagos, um espetáculo tremendo. De repente bateram à porta do castelo. E o rei, em pessoa, foi atender, pois os criados estavam ocupados enxugando as salas, cujas janelas foram abertas pela tempestade. Era a moça. Lembre-se que chamou princesa, e agora, para não ficar repetido demais, ele está chamando a moça, mas é a mesma pessoa. Era uma moça que dizia ser uma princesa. Se ele botasse princesa de novo, ia ficar assim. Era uma princesa que dizia ser uma princesa. Então foi feita essa troca, esse jogo de palavras. Então, era uma moça que se dizia ser uma princesa, mas estava encharcada de tal maneira, os cabelos escorrendo, a roupa grudada ao corpo, os sapatos quase desmanchando, que era difícil acreditar que fosse realmente uma princesa real. A moça tanto afirmou que era uma princesa que a rainha pensou numa forma de provar o que ela dizia, se o que ela dizia era verdade. A rainha ordenou que sua criada de confiança empilhasse 20 colchões no quarto de hóspedes e colocou sob, quer dizer, embaixo, né, deles uma ervilha. Aquela seria a cama da princesa. A segunda parte é essa. Eu vou deixar na gravura. Eu vou deixar na gravura para não ficar feia, assim, ó. Vou deixar aqui na gravura, tá? Então, assim, a segunda parte fala da parte que apareceu a princesa. Então, quem foi que bateu a porta do castelo? Muito bem, a princesa. O que aconteceu na noite que a moça apareceu no castelo? O que foi que aconteceu? Além dela aparecer lá, o que estava acontecendo? Muito bem, uma tempestade com trovoada e relâmpagos. E ela estava toda molhada. Então, assim, nesse segundo parágrafo ia acontecendo assim, uma descrição dramática da tempestade. Dizia que tinha trovoada, relâmpago, que o vento era forte, que jogava água para dentro do castelo. Então, assim, o autor vai fazendo essa descrição dramática, né? Ele poderia muito bem ter só escrito assim: uma noite houve uma forte tempestade. Mas em vez disso, sua descrição assim de forte tempestade inclui chovia desabaladamente, né? Com trovoadas, raios, relâmpagos. Ele faz essa menção, ele faz assim essa descrição exagerada, dramática. Ele busca fazer uma expressão, né, da intensidade da tempestade.
Ele quer fazer com que a gente compreenda que essa tempestade era uma coisa assim, muito medonha mesmo. E ele faz também, o escritor, né? É aquela questão assim de um drama, uma dramaticidade, é como se estivesse dramatizando e também tornando a própria história um drama. Então, quem abriu a porta, né, foi o rei, vocês sabem. Como estava a moça? Como era que ela estava lá fora? Ela estava molhada, encharcada, o vestido grudado no corpo, o cabelo todo molhado, o que mais? E assim, você vai dizendo o que lá fala. E o que ela dizia ser? Ela dizia ser uma ambulante, uma vendedora, uma princesa. A rainha acreditou que a moça fosse uma princesa? Não, não acreditou. Mas por que ela não acreditou? Eu acho que ela não acreditou pelas vestes, pelo jeito que ela chegou a pés, cansada, faminta, com sono, molhada. Ela não acreditou. O que fez a rainha para saber se a moça era realmente uma princesa? Se ainda lembra o que ela fez? Ela chamou uma criada de confiança, pediu que ela empilhasse 20 colchões, né? E sob ele colocasse uma ervilha. Ervilha é um grãozinho bem pequenininho, para ver se ela sentia. A rainha afirmava que uma princesa, verdadeiramente princesa, ao deitar em cima de 20 colchão com um grão de ervilha, que quando ela se deitasse até o grão de vidro explodia. Não por causa de tanto peso, mas é porque ele explode mesmo. Só que assim, ela deitou, mas o grão de ervilha passou a noite inteira incomodando ela. É verdade? Então é isso. Ele incomodou e quando ela viu a cama, uma cama muito alta, e aí ela ficou sem saber o que fazer. Aqui a rainha perguntando para ela se ela tinha dormido bem. Olha como é que a princesa tá. A princesa tá toda essa de ver, tá toda quebrada, disse que estava passando muito mal dormindo naquela cama. Tinha uma coisa machucando ela estava se sentindo toda roxa, né? Com essa imagem aí, ela diz isso. Aí já é a imagem do terceiro dia, né, gente? Terça, quarta, quinta-feira, que foi ontem. Na quinta-feira, ficou o texto onde ela dormiu na cama, mas não, aliás, não dormiu, ela não conseguiu dormir com tanta coisa que aconteceu com ela, tanto sofrimento. E a gente vai ler esse texto, né? E se vão prestar atenção também, as palavras que o autor usa para não repetir o nome da princesa. Ele bota moça, ele usa ela, moça, a princesa. Ele usa essas palavras, né? Então, assim, nessa hora o autor, ele faz esse jogo quando diz a princesa estranhou a altura da cama. Ele poderia ter escrito assim, a moça estranhou a altura da cama. Ele poderia ter escrito também. E poderia dizer também, no dia seguinte, a rainha perguntou como a moça havia dormido, né? Aqui já é a parte do texto, que vamos ver a parte do texto. Aqui elas estão no quarto. A parte do texto é essa, que lá quando elas estão conversando, aí diz, o narrador diz, a moça estranhou a altura da cama, mas conseguiu com a ajuda de uma escada, gente. Para ela subir os 20 colchões, foi preciso ela subir por uma escada, para poder conseguir deitar. E no dia seguinte, a rainha perguntou como ela havia dormido. E ela respondeu, não consegui dormir. Respondeu a moça, havia algo duro na minha cama e me deixou até manchas roxas no corpo. O rei, a rainha e o príncipe se olharam com surpresa. Por que eles se olharam assim?
Eles se olharam assim porque realmente desconfiavam que ela era uma princesa verdadeira. A moça era realmente uma princesa. Só mesmo uma princesa verdadeira teria pele tão sensível para sentir um grão de ervilha sob 20 colchões. Aqui é a parte de quinta-feira, né? Que a gente leu. E aí eu te pergunto, como a princesa conseguiu subir na cama? Aí aqui diz, bem que no primeiro parágrafo, lá em cima diz, a moça estranhou a altura da cama, mas conseguiu, né, com a ajuda de uma escada, né? Muito bem, então, aqui você já pode começar. Como foi que ela conseguiu subir na cama? Com a ajuda de uma escada. A moça conseguiu dormir bem, porque a moça conseguiu dormir bem. Aí você vai respondendo, como a princesa conseguiu subir na cama? O que ela usou? A moça conseguiu subir, né? A moça conseguiu subir. Não, a moça conseguiu dormir bem. Por quê? Porque o rei, a rainha e o príncipe ficaram surpresos com a resposta da moça. Porque era exatamente o que eles estavam procurando, uma rainha verdadeira. Porque o rei, a rainha e o príncipe ficaram surpresos com a resposta da moça. Eles ficaram surpresos que eles, né? Eles iam ficar sem a. Né, sem a eles se olharam porque realmente o que ela dizia lá fora, quando estava molhada, eles reconheciam como uma verdadeira princesa. E a última parte do texto, vocês já estão vendo aí? A última parte do texto, nós vamos ver agora, que ela é a parte pequenininha. É só para encerrar mesmo, né? Então, a gente vai ver agora a última parte do texto, para a gente ler agora. Então, aqui eles estão aí, né? Então, nós vamos agora para essa parte do texto. Essa parte do texto diz assim: o príncipe casou com a princesa, feliz da vida, e uma ervilha foi enviada para o museu e ainda deve estar por lá. Aí botaram realmente não, botaram assim, adaptado do conto de Hans Christian. Muito bem, então aí são as partes do texto, estão todas aí juntas. Você já tem o texto completo aí, né? E agora nós vamos para a atividade. Onde a atividade, vou deixar maior aqui para você ver, você vai pegar nas suas tarefinhas que pegaram na escola, você vai pegar de número 12. Atividade complementar de número 12. Aí diz, no conto A Princesa e a Ervilha, a princesa não conseguiu dormir bem à noite porque havia um caroço embaixo do seu colchão. E era uma ervilha, né? A ervilha ficava debaixo do colchão dele. E, de certa forma, você vai escrever nesse espaço embaixo alguns pensamentos que você imagina que ela precisa. Não, alguns pensamentos que você acha que ela, a princesa, teve que a princesa teve durante a noite. Então, vamos lá. No conto A Princesa e a Ervilha, a princesa não conseguiu dormir bem e note porque havia uma ervilha embaixo do colchão. Escreva no espaço abaixo
alguns pensamentos que você imagina que ela, a princesa, teve durante a noite. Aí você vai pensando e vai escrever na sua folha. Descubra no caça-palavra as palavras do quadro, as palavras do quadro abaixo. Aqui em cima tem as palavras, ó, guerreiro, coqueiro, zagueiro, guincho, ex-guincho, aluguel, guichê, amável e guia. Aí você vai achar essas palavras aqui dentro. Muito bem, você vai achar essas palavras aqui dentro e vai pintar ou circular, tá bom?